TJGO inicia força-tarefa para o julgamento de presos provisórios. Começam os preparativos para a segunda edição deste ano do Justiça pela Paz em Casa. Criança realiza o sonho de conhecer o judiciário. No Justiça em Foco, vamos receber o desembargador Zacarias Neves Coelho. Não saia daí, o Agenda Judiciária já está no ar. O estado de Goiás tem mais de 7 mil presos provisórios. O Tribunal de Justiça começou uma força-tarefa para julgar esses processos. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Corregedoria de Justiça do Estado de Goiás começaram na última semana uma força-tarefa para o julgamento de presos provisórios em todo o estado. Foram enviados ofícios para juízes das varas criminais e de tribunais do júri de todo o estado para que eles priorizem o julgamento desses presos e comuniquem ao Tribunal de Justiça caso precisem de alguma ajuda para fazer esses julgamentos. A meta é que em 40 dias, todos os que estão presos provisoriamente há mais de 180 dias no estado tenham sido julgados. Pode estar aguardando audiência, pode estar aguardando manifestação da defesa, pode estar aguardando perícia. Então, assim, cada caso realmente é um caso. E é exatamente por isso que nós encaminhamos ao magistrado o quantitativo e quais são os presos que ele tem que analisar. Ele vai, a cada um processo, ele vai analisar e ver para aquele caso qual é a medida, o que está gerando o impacto, não é, do tempo que ainda não proporcionou que aquele processo fosse julgado. Os presos provisórios são aqueles que ainda não foram julgados e condenados, mas por motivos determinados na lei têm que esperar esse julgamento presos. Atualmente, Goiás possui 7.010 presos provisórios, sendo que 1.866 estão presos há mais de 180 dias. A quantidade exata do número e situação dos presos de Goiás foi conhecida depois da conclusão do cadastramento de todos eles no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP. Esse cadastro foi uma das determinações da ministra Carmen Lúcia depois da crise carcerária no começo desse ano. Foram 3 rebeliões no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, que deixaram 9 mortos e 14 feridos. 60 dias depois da reunião convocada pela ministra para a tomada de providências por parte do Executivo e do Judiciário estaduais, Goiás foi o segundo estado do país a concluir o cadastramento de todos os presos no BNMP. Isso é muito importante para que a gente tenha, inclusive, a política pública da execução penal mais direcionada para o preso que está condenado. E para que ninguém também fique mais tempo ou menos tempo na prisão do que aquilo que a própria sentença e a pena que foi aplicada determine. No mês de agosto acontece a segunda edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa e os preparativos já começaram. Confira. A desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis se reuniu com juízes dos juizados de violência doméstica para avaliar os resultados da 10ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e iniciar as ações da 11ª semana, que será realizada entre os dias 20 e 25 de agosto. Na edição realizada em março, foram agilizados cerca de 2.000 processos, sendo que desses, 300 somente nos juizados da mulher da comarca de Goiânia. Ao fazer o balanço da última edição do evento, Sandra Regina Teodoro Reis avaliou positivamente os trabalhos realizados. Nós já estamos programando hoje, para a próxima semana, a gente já colocar para o juiz, para ele separar essa semana para isso. Então, por exemplo, ele chegar lá, não, mas eu não tenho vaga de audiência, não. Da agora ele já vai colocando vaga, deixando vaga para isso, para a gente fazer um mutirão nessa semana. Nós temos juízes dispostos a ajudar em Goiânia, ajudar em outras comarcas, como vieram para cá, como foram em outras comarcas auxiliar. Então, isso é muito bom, eles são dispostos, juízes de Goiás são todos dispostos. Então, o que nós estamos querendo agora? Fazer uma divulgação mais com os juízes. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos.
Seguradora deve pagar indenização a homem que comprovou invalidez permanente. A seguradora foi condenada a pagar R$30 mil a um homem a título de indenização securitária em razão de invalidez decorrente de doença do coração. A seguradora havia negado a cobertura ao homem sob o argumento de que ele não havia comprovado os requisitos autorizadores para a obtenção do benefício. A decisão unânime é da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo como relator o desembargador Francisco Vildon Valente. Mulher que comprou o veículo, mas não fez a transferência, vai indenizar antigo dono. Os integrantes da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás condenaram Neila Cristina da Silva Blanco a indenizar Eduardo José Carneiro em R$ 3.165,44 por danos materiais após ele ser citado em processo envolvendo um carro vendido para ela. A turma julgadora entendeu que o homem deverá receber também indenização de R$ 5 mil por danos morais. Depois de comprar o carro, a mulher não fez a devida transferência junto ao Detran, fazendo com que ele recebesse uma intimação do 9º Juizado Especial Cível de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por um processo de reparação de danos em razão de um acidente envolvendo o veículo vendido. O homem será indenizado por dono de animal que causou acidente ao andar solto por rodovia. Os integrantes da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo como relatora a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, reformaram sentença de 1º grau para condenar Cairo Arantes Carvalho a pagar mais de R$ 14 mil ao fazendeiro Rosalino José Cabral, a título de indenização por danos materiais. O fazendeiro, autor da ação, se envolveu num acidente causado por animal que se encontrava solto na pista de uma rodovia em Rio Verde. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo comercial e na volta é a vez do quadro Justiça em Foco. O Agenda Judiciária está de volta e você acompanha agora o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe o desembargador Zacarias Neves Coelho, que é diretor da Escola Judicial e vai falar um pouquinho sobre essas atribuições. Comecei a gestão lá na escola no início da gestão do desembargador Gilberto, presidente do tribunal, né, que me convidou, sugeriu o meu nome à Corte Especial. A Corte, então, aprovou e eu assumi. Assumi em fevereiro do ano passado, né? E de lá até agora tenho estado presente aí na escola. Desembargador, hoje quais são as atribuições da Escola Judicial? As atribuições da escola... A escola, para responder essa pergunta, eu tenho que fazer um breve histórico. Tem uma escola nacional de formação de magistrados que é uma escola oficial, né, ligada à Infam, é ligada ao STJ, e essa escola ela congrega as escolas oficiais, né? A Escola Nacional é uma escola oficial, né, e congrega essas escolas oficiais dos estados, né? E tem também a Escola Nacional da Magistratura, que congrega as escolas que são ligadas às associações de magistrados, né? Então, a atribuição das escolas oficiais, ela não difere muito da atribuição das escolas ligadas às associações, porque tem, na realidade, praticamente a mesma finalidade, de formação, de aperfeiçoamento do magistrado em início de carreira, e também ministra diversos cursos, né? Não só para os magistrados de início de carreira, mas também para aqueles que têm interesse, os magistrados, os atuais magistrados, os magistrados que já concluíram, que já estão, já não estão mais naquela fase de vitaliciamento, né? Então, essas escolas, a escola estadual, no caso, ela tem essa finalidade de aperfeiçoamento do conhecimento do magistrado. Aqui em Goiás, a outra escola é a ESMEG. A outra escola é a ESMEG, que também já fez isso quando não existia a escola EJUG. Esse papel era desempenhado pela ESMEG, que é ligada à associação, né? Agora, a partir do momento em que foi criada a EJUG, é que a escola oficial
então assumiu esse papel. E hoje qual que é a principal preocupação da EJUG na capacitação desses magistrados e servidores? A principal preocupação é exatamente a capacitação mesmo, para que os magistrados e os servidores tenham melhores condições de exercerem a sua atividade, cada um no seu campo, né? E essa que é a principal finalidade. E para isso nós tentamos fazer com que se ministrem cursos que tem por finalidade exatamente esse aperfeiçoamento profissional. Quais seriam esses cursos? Nós temos diversos cursos. Há uns tempo atrás, assumiram vários servidores aqui do tribunal, e esses servidores fizeram curso na escola, na EJUG, na escola do Estado, na escola oficial, né? Essa é uma das finalidades. Os juízes que estão ainda não terminaram o vitaliciamento, eles também participam de diversos cursos oferecidos pela escola, porque isso é uma exigência até da própria Constituição. Lembrando que nem todos os cursos são presenciais, tem também o... Tem o curso, existem cursos presenciais e não presenciais, o EAD, né? E a escola ministra também esses cursos não presenciais, tanto os não presenciais como os presenciais também. Uhum. E agora, fevereiro completou um ano que o senhor então está à frente da gestão lá da escola, e agora também já um pouco de saída, assumindo um novo cargo agora no Tribunal Regional Eleitoral. Pois é, fui pego de surpresa com isso, né? Eu não estava esperando por isso, mas realmente a partir do dia 30 de abril eu estou assumindo a vice-presidência e corregedoria do TRE. E como essas atividades são incompatíveis, eu terei que deixar a escola, né? No TRE, o senhor passa a ser vice-presidente e acumula o cargo de corregedor. De corregedor, exatamente. Isso. Hoje, quais são as atribuições de um corregedor, por exemplo, do TRE? As atribuições tem as atribuições administrativas, né? E atribuições judiciais. Correições, por exemplo. Você tem que realizar uma correção, ocorre um problema no cartório, numa zona eleitoral. Então, a corregedoria cuida desse problema. Outro exemplo, aquela questão da duplicidade de inscrições eleitorais. Quando ocorre isso, também isso é atribuição da corregedoria, verificar se ocorreu a duplicidade de inscrição, a corregedoria abre um procedimento para averiguar isso. Esse ano de 2018 é um ano eleitoral, um ano importante para o Brasil, temos eleições aí para presidente. Qual que aumenta a responsabilidade de estar à frente da corregedoria do TRE, principalmente no ano em que é eleitoral? Aumenta e muito. Porque é uma eleição federal, principalmente, né? Nós temos a eleição estadual, mas tem a eleição federal, e tudo isso é feito pelo TRE. Chegar ao TRE para o senhor já não é nenhuma novidade, o senhor já conhece o tribunal, já conhece as atribuições, já passou pela casa. Eu estive lá como suplente, né? E como suplente eu tive a oportunidade de substituir por algumas vezes o juiz corregedor, e eu já conheço, de certa forma, o mecanismo do TRE, né? Mas isso é muito dinâmico, a gente vai para lá e vai continuar aprendendo, né? É sempre um desafio novo. É sempre um desafio. Tá certo, desembargador, quero agradecer a participação do senhor e desejar boa sorte agora à frente do TRE. Muito obrigado, muito obrigado. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a Agenda Judiciária está de volta.
Estamos de volta. Na semana da Páscoa, o TJGO doou chocolates arrecadados em uma campanha para crianças carentes. Acompanhe. Ao longo de uma semana, a Diretoria de Recursos Humanos recebeu cerca de 1.000 unidades de ovos de Páscoa e chocolates doados por magistrados e servidores do tribunal. Os chocolates foram doados para a Escola Satia Sai de Goiás, para projovens e funcionários da limpeza do tribunal, além da Igreja Ortodoxa, que repassou as guloseimas para outras 4 instituições de caridade. O padre Rafael, titular da igreja em Goiânia, foi ao Tribunal de Justiça receber pessoalmente as doações. Para o religioso, o TJGO, lugar de busca por justiça, também cumpre seu papel ao se preocupar em melhorar a Páscoa de crianças carentes. Essa semana entrou em vigor a lei que determina o depoimento especial para crianças e adolescentes. Entenda na reportagem. Pode não parecer, mas essa sala com bonecas, marionetes e brinquedos é onde crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de algum processo na justiça são ouvidas em Goiânia. A sala de depoimento especial fica no Fórum Criminal e atende a todo o estado de Goiás. A tendência é que ela seja ainda mais usada porque desde o dia 4 de abril de 2018 entrou em vigor uma lei que estabelece que menores de 18 anos sejam obrigatoriamente ouvidos de forma humanizada por profissionais especializados, como psicólogos, por exemplo. Os depoimentos são todos gravados para que os menores não precisem passar pela situação mais de uma vez. Ou seja, retirou da sala de audiência aquela criança ou adolescente para que ele seja ouvido em um ambiente mais suave, lúdico. A sala de depoimento especial fica conectada a essa sala aqui de videoconferência que também fica no Fórum Criminal. Nesse espaço ficam juízes, promotores, advogados e os possíveis agressores da criança. O intuito é que réu e vítima não se encontrem. As psicólogas Alessandra e Patrícia são as responsáveis por ouvir as crianças do estado de Goiás. Os menores do interior que vão prestar o depoimento especial também são encaminhados para cá. Sentadas sozinhas aqui, a criança e a psicóloga conversam sobre várias coisas e entram de maneira sutil na situação do crime. As crianças são sempre avisadas sobre o que estão fazendo ali e qual o motivo. Começamos o relato com a criança, assim, o procedimento anterior, a gente está fazendo um rapport, um vínculo com a criança, a gente não chega falando a respeito, conversa com ela sobre as coisas da vida corriqueira dela, traz toda começa a estruturar uma fala. Posteriormente, a gente começa dizendo o que vai ser realizado aqui, que é, a gente vai estar aqui conversando, que existe o juiz, existe a sala de audiência, né, na sala de videoconferência, as pessoas que estão presentes. A criança sabendo disso tudo, quando a gente começa o depoimento, o que a gente tenta é perguntar à criança o que trouxe ela aqui, se ela sabe por que ela veio, se alguém disse algo para ela, se já ocorreu algo com ela, perguntas bem abertas, para que ela traga um relato. Para a Patrícia, a escuta diferenciada contribui para que a situação vivida pela criança seja o menos traumática possível. Um dos objetivos do depoimento especial é justamente transformar o depoimento da criança num ambiente acolhedor e facilitador. Então, por isso dessa sala ter objetos lúdicos, por isso da criança estar somente na presença do psicólogo ou de um profissional, da criança não ter contato com demais adultos, porque se para um adulto já é complicado você falar sobre um episódio traumatizante para um juiz e para outras pessoas adultas, imagina para uma criança. A profissional também explica que o cuidado com a criança que passou por uma situação de violência deve ir além do momento do depoimento. Na grande maioria dos casos, nós, as psicólogas que atendemos no depoimento especial, a gente faz sugestões de encaminhamento para essas crianças e para esses familiares, né, para que a criança ou o adolescente que passou por essa situação consiga ressignificar e levar a vida para frente de uma maneira, né, mais estruturada, né? Uma menina que tem o sonho de ser juíza foi até o TJGO conhecer os trabalhos realizados pelos magistrados. Acompanhe. Um dia que vai ficar para sempre na memória dessas crianças. Elas são estudantes de escola pública e fazem parte do programa Integração ABB Comunidade em Itapuranga, município que fica a cerca de 170 quilômetros de Goiânia. Acompanhados por professoras, vereadores e o prefeito da cidade, eles foram até o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na capital do estado, para ver de perto onde trabalham os juízes e desembargadores e como são as sessões e julgamentos. Tudo começou
aconteceu quando a procuradora do município de Itaporanga, Carla von Bentzen, fez um registro muito espontâneo durante uma cerimônia do Dia da Mulher, perguntando para as crianças o que elas queriam ser quando crescessem. A resposta da Ana Carolina foi rápida. O que você quer ser quando crescer? Juíza. Por que você quer ser juíza? Porque eu assisto do Outro Lado do Paraíso e eu fiquei inspirada com a novela e com a personagem da Raquel. A menina estava se referindo à personagem que é interpretada pela atriz Érica Januza na novela da Rede Globo. A juíza nasceu em um quilombo, trabalhou como empregada doméstica e sofreu todo tipo de humilhação e preconceito até se tornar magistrada. Vestindo a toga, a doutora Raquel é um exemplo de honestidade e superação. O sonho da Ana Caroline, que tem 9 anos, chamou a atenção de muita gente, como o autor da novela, Valcir Carrasco, e a atriz que interpreta a personagem. A primeira parada do grupo foi no gabinete do desembargador Alan Sebastião de Sena. Os olhinhos brilhavam ao ver um magistrado de verdade. Na sala, eles explicaram sobre o projeto ABB, que tem ações educacionais voltadas para estudantes de escola pública, e homenagearam o magistrado. Mas quando a homenagem parte de crianças, eu fiquei muito sensibilizado. Talvez, aliás, tenho certeza, que foi a homenagem mais sincera e mais comovida que eu recebi nesse período em que sou jogador, mais de 40 anos. Como disse, vou guardar para sempre esse momento alegre, feliz, principalmente por ter escolhido o meu gabinete para fazer a visita ao tribunal. No encontro, o desembargador se emocionou e incentivou que todos eles estudassem e acreditassem nos próprios sonhos. Eu me projetei naquela criança. Quando estudava ainda na cidade de Arraias, eu vim para Goiânia com um sonho de ser juiz. Não foi fácil. Caminhos foram percorridos, pedras foram removidas do caminho. Mas o sonho foi realizado, com muito sacrifício, com muita luta e com muito desafio. Espero que o sonho dessa criança, da Ana Carolina, seja também realizado e que nós possamos, quem sabe, remover muitas pedras que ela, sem dúvida, encontrará no seu caminho. Depois foram até a 6ª Câmara Civil e fizeram uma apresentação musical. Itaporanga, cidade do amor, como é bom te pertencer e dizer amamos você. O dia especial foi finalizado com um passeio por todo o tribunal e um verdadeiro book fotográfico. Para o desembargador Alan de Sena, a vontade da pequena Ana Caroline de ser juíza para contribuir com a sociedade e fazer justiça dá a esperança de um futuro melhor. Nós, apesar de tudo, nós temos ainda que acreditar nos valores da ética, do amor, da dignidade, e que nós possamos, e o Poder Judiciário se inclui, como protagonista das transformações sociais e transformar essa sociedade mais justa, humana e digna e respeitada por todos os jurisdicionados. Ajude-me, Senhor. Faze com que eu seja digno desta excelsa missão. Que não me seduza a vaidade do cargo, não me invada o orgulho, não me atraia a tentação do mal, não me fascina as honrarias, não me exalte as glórias vãs. Unge as minhas mãos, cinge minha fonte, bafeja meu espírito, a fim de que eu seja um sacerdote do direito que tu criaste para a sociedade humana. Faze da minha toga um manto incorruptível e da minha pena não estilete que fere, mas a seta que assinala a trajetória da lei no caminho da justiça. Veja agora os concursos disponíveis para a área jurídica. Estão abertas as inscrições para preencher 100 vagas para o cargo de Procurador do Estado na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. As inscrições vão até o dia 20 de abril e podem ser feitas por meio do site da VUNESP. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro publicou o edital com 16 vagas para diversos cargos na área jurídica. As inscrições vão até o dia 19 de abril e podem ser feitas pelo site do Instituto AOPC. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma boa semana e até a próxima!